Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Olá, boa tarde. Começando mais um Pampa Debates. Nesta quinta-feira, o nosso apresentador, querido amigo Paulo Sérgio Pinto, está no Fórum Água e Vida, que é um evento da Corsã realizado com a Rede Pampa em Santa Maria. Paulo Sérgio está lá e eu estou aqui para comandar o Pampa Debates. Vai ficar mais uma semana lá, tá? Se ele ficar mais uma semana. Na verdade, Anne, é muito melhor, né? Não digam isso, não digam isso. E olha só, aí ao meu lado, me ajudando a conduzir o programa aqui na ausência do Paulo Sérgio, a deputada estadual Anne Ortiz. Olá, Anne. Cris, é um prazer estar aqui no programa hoje, comandando esse debate por uma pessoa... Uma mulher tão bonita, tão competente. Eu fiquei super feliz quando eu cheguei aqui e vi ela. Falei, bom, agora estamos em duas, né? Aqui, firme e forte. A força feminina. Com certeza. Que maravilha. E vou assinar a petição aí pedindo para a Cris ficar aqui mais uma semana. Ih, não façam isso, por favor. Fazer um abaixo assinado. O Major Brigadeiro do Ar, Raul José Ferreira Dias. Olá, Brigadeiro. Muito boa noite à mesa e principalmente aos nossos telespectadores que nos honram sempre com essa audiência tão selecionada. O advogado o César Pacheco. Boa noite, olá, Cris. É um prazer. As mulheres estão no poder, né? Nós temos que dar força para isso aí. Temos aqui uma deputada atuante na Assembleia e temos a Cris, uma apresentadora já de muitos anos aí, muito né? Obrigada. Temos a certeza que o programa vai ser um dos melhores, né? Nós temos, né? O Paulo Sérgio me convidou para ir a Santa Maria, mas ele disse, não, eu acertei com a Vânia na segunda, queria na quinta, agora eu não vou trocar, não. Mas eu sabia que era a Cris que ia apresentar, eu disse, não, vou lá, porque o Paulo Sérgio, ultimamente, ele anda muito provocador, né? O debate, tá ele fica toma bastante água lá com a Corsã. Vai tomar água, tá bom. O doutor Genaro José Baroni, olá. Muito bem, bem-vindo. Um prazer estar contigo aqui, com a deputada Anne, com o Sérgio, com o meu querido Cassiá e com o Brigadeiro. É uma honra para mim compor essa mesa tão seleta e sob tua presidência, sob tua coordenação, que para nós é muito melhor coordenação ainda. Coordenação de vocês vão me ajudar. Não. E o vereador Cassiá Carpes, oi Cassiá. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo. Uma substituição, assim, às pressas, muito bem-vinda, né? E o Paulo Sérgio fica lá um pouquinho, lá em Santa Maria, ele gosta de Santa Maria, fica mais uns dias lá, né? Não, amanhã já está de volta. E um abraço a todos. VP. Gente, eu trouxe aqui uma notícia, trouxe várias notícias para a gente discutir. Uma delas, a primeira delas, é que a defesa do ex-presidente Lula requereu nessa quinta-feira ao juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, suspensão do novo interrogatório do ex-presidente marcado para 13 de setembro, no processo em que Lula é acusado de corrupção passiva por propina da empreiteira Odebrecht para a compra de terreno supostamente destinado à construção de uma futura sede do Instituto Lula. Na mesma petição, os advogados pediram ao magistrado que determine ao Ministério Público Federal a apresentação de todas as correspondências trocadas com o Ministério Público da Suíça sobre o sistema MyWebDay, exibindo, inclusive, a via eletrônica dos documentos para que sejam submetidos à perícia. Vocês acham que o Lula consegue essa ou não? Bom, isso aí não deixa de estar inserido no princípio fundamental do direito de defesa, do contraditório do direito de defesa. Salvo abusos que têm sido cometidos, né, o direito de defesa está na Constituição. Então não se pode pretender, salvo um processo inquisitorial que tenha acontecido em alguns casos, inclusive na Operação Lava Jato, salvo alguns casos, posturas arbitrárias na Operação Lava Jato, seja até do próprio juiz, mas falando inclusive do Ministério Público e da Polícia, que não desfigura e não desmerece a Operação Lava Jato, que é extremamente importante para se dar uma nova formatação política e moral no Brasil. Mas, de qualquer maneira, o que ele está pedindo, salvo tivesse algum abuso aí, se bem que tem uma expressão latina que diz, abusus non tollit usum.
né? O abuso não tolhe o uso. Quer dizer, você usa o direito de defesa, não, mas por abusá-lo não quer dizer que você vai desqualificar o direito de defesa. Né? Então, eu acho que é legítimo. O contraditório, isso é um princípio, está lá no artigo 5º da Constituição, que é assegurado, ninguém pode ser condenado sem que lhe oportunize o amplo debate, o contraditório e o amplo direito de defesa. Eu só acho que tem um ponto importante nesse, doutor Genaro, que é o que este documento que está sendo pedido tem a ver exatamente com o que está sendo, vamos dizer assim, acusado e julgado no processo. Não, mas isso é o abuso. Porque pode ser que seja somente uma tentativa de procrastinar. Mas isso é o abuso. Sim, pois é. Então, como a gente, pelo menos eu não tenho o conhecimento, eu agora, de qualquer maneira, eu tenho assim uma confiança pessoal, uma convicção pessoal, certo? Que aquelas pessoas que estão ali realmente, como que elas tomaram como se fosse uma missão, entendeu? Uma missão mesmo, uma missão de mudar um pouco todo esse cenário que nós vivíamos. Porque o cenário chegava a ser... Era caso de polícia puro. Mas estava escondido, né, Brigadeiro? Eu acho que eles começaram a colocar à tona todos os casos de corrupção. Eu apoio muito a Operação Lava Jato. Concordo com o que o Genaro coloca, porque são... Mas que isso não se sobreponha nunca à importância da operação, a importância do papel do juiz Sérgio Moro de enfrentar, de fazer o seu trabalho de uma forma inquestionável, impecável. E agora, só que o que nos assusta um pouco, e aí eu não quero sair desse ponto que a Cris trouxe aqui, mas... que a gente está vendo, a gente tem que buscar quais são os efeitos da Lava Jato, o que vem depois da Lava Jato, o que a gente espera para o ano que vem. E aí, paralelo a isso, temos aí uma conta de 3,6 bilhões que o Congresso quer que a população pague. Fora os quase 1 bilhão que Mas isso aí foi só um bode na sala, vai ficar em 2,5. Mas mesmo assim... Mas puxando esse assunto, me permite dizer o seguinte... Mas quer ser só para concluir. E aí se faz... Porque não é uma reforma política, a gente não pode chamar de reforma política. Não tem nada, já. Tu apresenta o distritão. Quais os países do mundo que tem o distritão? Cazaquistão. Afeganistão. Então, assim, talvez a Coreia do Norte tenha um distritão, que é uma coisa só, e tem aquele, o garotinho... Cuba também. O bomba, né? O garotinho atômico, aquele lá. Eu tenho notado que esse caso do Lula, eles têm muito politizado essa questão, os advogados e o PT. O Moro não é político, nós temos que deixar bem claro. As pessoas querem sempre levar para o lado político. Ele está dentro de um processo. Mas é que politizar é a única forma de se vitimizar e exatamente, como se estivessem perseguindo. Então, a gente tem que se lembrar o seguinte, nós estamos num país que é o seguinte, se está o Moro pegando um pelo lado e o Janot pegando o outro pelo lado, esse que está pegando aqui gosta do lá. E o de lá não gosta daqui. Nós estamos, infelizmente, a nossa política está assim. Você analisou. Às vezes querem descaracterizar o Ministério Público e a Justiça. Que há pessoas que gostam, não é política, gostam do Janot por partes aí. Em determinados períodos acham que o Janot essa conduta do Janot com relação ao Temer, bem ou mal, ela desconstrói o discurso do PT, que dizia que a Operação Lava Jato era seletiva. PT, Eu não vi ninguém dizendo ainda que... Mas eu vi o deputado Carrião na semana passada aqui, o ex-deputado, falando isso aí. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor, o desembargador, ele não está nos autos tudo isso aí? O advogado não tem acesso aos autos desses documentos? Ele está querendo declarar a falsidade dos documentos. Não, mas ele quer requisitar documentos que estão na Suíça, não é isso? Na Suíça. São documentos que estão na Suíça. São correspondências trocadas com o Ministério Público da Suíça. Vai demorar um ano, é isso que eles querem. Eles querem dar um tempo para protelar, com certeza. Mas veja bem, olha aqui, o risco que se corre em deferir prova, você anula o processo lá adiante. Então vamos ser parcimoniosos,
né? Porque o que interessa para o Brasil é apurar, é chegar ao muito próximo daquilo que se pode chamar verdade real. Não existe a verdade real. Existe uma verdade possível dentro do processo. Mas tem um time político. Eu vou ser muito simples. Político que é, se eles entrar e se candidatar, aí tem a parte da legislação eleitoral, que ele aí não pode ser julgado, não pode ser condenado. Então, eu vejo dos dois lados. Sim, mas aí é o que diz o Cajé. Não vamos politizar uma decisão judicial. Exato. Não vamos para esse lado também. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o Lula nem quer ser candidato, porque daí ele sustenta o mito, entendeu? Se ele for candidato e perder nas urnas... Não, ele quer, porque isso aí é roubalheira. Tem que seguir a roubalheira do PT. Sim. Eu sei que tem que seguir, mas a gente também tem que considerar. Ou vocês acham que... E vai lá fora, pergunta para as pessoas o que elas acham. Tu acha que as pessoas estão ignorando isso? Quem ignora e quem tapa os olhos, e quem fecha os olhos para o que o Lula fez e para a participação dele são os fanáticos petistas. Zumbis esquerdopatas. Isso, que exatamente. O voto do Cabresto. A gente viu semana passada aqui com o ex-deputado Raul Carrion que aquilo... Sim. Aquilo é um negócio inacreditável. Carrion ainda está no tempo do neoliberalismo. É o que ele falava. Inacreditável. Então, assim como ele, existem alguns. Sim. Agora, a grande massa... Mas são os grandes vigaristas que estão desempregados, inclusive, estão fora. Tá vendo A pena não está aqui, porque o Carrion foi meu colega, né? Mas sempre radical, assim. Mas ele disse que ia se afastar da política, mas não é bem assim. Não, mas ele defendeu o Lula continua na fundação. Mas ele defende o Diego última vez Guevara. que eu falei com ele, ele era presidente da fundação do PCdoB aqui no Rio Grande do Sul. Então, às vezes a pessoa... do PCdoB. Mas ele é ainda presidente da federação, ele me deu o cartão. Exatamente. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que a defesa do presidente Lula está fazendo uma jogada, porque... A primeira vez que o juiz Moro pediu que o presidente Lula viesse ser ouvido em Curitiba, presencialmente, ele fez um auê, disse que não ia, que ia ser problema. O juiz Moro aceitou, acatou o pedido da parte e foi ser ouvido em Curitiba. Houve um gasto, houve problemas, tal. Agora, para ajudar o ex-presidente Lula, ele ia fazer uma audiência... Por videoconferência. Por via de conferência. Aí não aceitaram. Não então, queremos. Eu quero ir lá. Então, agora não quer... Se tivesse Grêmio Internacional, eu poderia participar de sorteio de juiz, participar de coisas. Se o cara do Inter achasse muito bom, já ficava muito ruim isso pra mim. Tem que dizer para ele que Curitiba é campo neutro. Mas eles querem São Paulo, Rio de Janeiro, eles querem jogar em casa. O que essa camarilha que tomou de assalto o Brasil... Essa camarilha que é PT, Lula, Dilma e todos, o que eles querem é criar factoides. É só isso. É só isso. Eu queria uma narrativa política. E tentar empurrar com a barriga, até talvez. Eu não concordo um pouco com a minha querida Anne. Eu acho que o Lula é candidatíssimo. Porque ele tem que se candidatar, porque não, o Lula não se candidatando, porque o PT, quando o Lula morrer, o PT vai se enterrar junto. Que não tem mais ninguém. O PT morre com o Lula. Mas se ele perder a eleição, morre o mito também. Também, mas olha aqui, meu amigo, que povinho nós temos. Aí eles vão começar a dizer que as urnas toda a máquina do PT. Olha só, já não tem, o Brasil não é o Rio Grande do Sul. Não, máquina não tem, mas ainda tem dinheiro. Eu conheço o Brasil de norte a sul. O Brasil não é o Rio Grande do Sul. É claro que não, esse é o problema. Então, eu posso falar assim, né? Afinal de contas, foram 18 transferências que eu fiz na minha vida militar. Tive pelos 4 cantos. O Brasil não é o Rio Grande do Sul. Nós temos um nível aqui realmente mais elevado do que a média brasileira. Né? E nós, é mais difícil, embora tenhamos aqui um canal de ideologia marxista, gramscista, é um negócio de louco, certo? Mas eles ficam restritos porque você consegue discutir, existe espaço para discussão. Certo? Agora, em alguns recantos, em alguns rincões, não existe não. Não tem nada, porque lá é só Bolsa Família. Agora, o doutor desembargador falou de factoides. Quem criou um factoide que foi muito comentado, principalmente nas redes sociais, foi a senhorita Roberta Luxinger. Não sei se é assim que pronuncia. Luxinger, tá? Melhor. Que é da 500 mil. Ela é herdeira de um ex-acionista do banco Credit Suisse e ela promoveu a Bolsa Lula, que ela ajudaria o ex-presidente Lula, depois de ter os seus bens, né? Enfim,
fossem apreendidos, ela ajudaria o Lula Com 500 mil. 500 mil reais, além de outros bens materiais. Nunca apareceu na campanha alguém para me ajudar com 50 mil, E um com relógio 20 Rolex, mil, com 10 mil, nada. Ô, deputada, nunca apareceram para nós. Dias banqueiro. Não. Quem é que enriqueceu os banqueiros? Sim, Qual foi o governo que enriqueceu os Eu já banqueiros? desconfio que pode ser uma transferência de capital, isso aí. Já começo a desconfiar. Mas olha Porque só, tem uma conta de 380 milhões de dólares lá, que ninguém era sabe da onde é que tá. JBL, que era 180 que foram pedidos Sim, para que o a governo JBL Dilma que o e 200 milhões para o ex-presidente Lula. Ficaria na conta da JBS lá, né? E quem sabe não pode ser uma transferência, arrumar uma forma de fazer. ser. Hoje em dia tem todas as formas de Agora, eu fazer. gostei da decisão do juiz de São Paulo. Pois é, Não é? porque Ela tá daí devendo. saiu no Globo, É. porque o Brasil é uma piada pronta em tudo, né? Até Completo, quem completo, tentou se completo. ajudar o ex-presidente. Aí a Justiça de São Paulo determinou que antes disso ela deveria pagar 62 ela mil deve. reais que ela tem direito. Porque se ela está resistindo o pagamento do que ela deve para uma empresa de imóveis, que ela comprou móveis, se ela está devendo e está resistindo o pagamento e ao mesmo tempo oferece 500 mil para o Lula, ela que pague primeiro os 60 mil. tá Não é? Foi uma decisão interessantíssima. Pode ser marqueteira ela, né? Pode ser marqueteira. Ela Queria aparecer, fazer né? barulho, Não, né? Mas é que as pessoas aproveitam as oportunidades políticas. É que nem aquele deputado que tatuou aquela tatuagem absolutamente Do Temer. de mentira, escrito Temer Falsa, ali, né? E falou, eu queria... E não era tatuagem, era rena. Era renda. Eu queria aparecer e eu consegui e tal. Então, assim, ó, é muito triste a gente ver isso, né? A que ponto que a gente mas chegou. olha, Eu sou deputada, o Cassiano foi deputado, hoje é vereador, que ocupa um cargo, um espaço público para tentar fazer algo pela nossa comunidade, fazer algo pelo nosso estado. Aí tu vê pessoas que não tem nenhum comprometimento. Aí tu vai andando na rua, mas o fulano, ciclano... Eu sempre pergunto assim, vocês já viram boi subir em poste? Não, né? Alguém botou ele lá. Sim. Alguém botou ele lá em cima. Não sei Não, mas eu já vi. que deu que tinha Deu um uma boi enchente lá em São Borja, na minha Sim. terra. Aí E tinha o boi ficou em cima do poste lá. Não é verdade, isso aí não. Mas Já tá ele tem que tochando. falar fora que ele quer enchente. Que é Tem enchente. foto? Vai São Borja. Tem a foto? Mas tem Tem a foto, foto, tem foto. Esse é verdade, esse é verdade. Não, Fora esse... Há controvérsia, como diz aquele cara da TV. Fora esse que também foi levado pela enxurrada, que não subiu com as suas próprias patas. Não tem como. Então, assim, a responsabilidade também da sociedade. E o que a gente vê cada vez mais na rua? Eu não quero saber de política, política é tudo igual. Não é igual. Mas, Ana, não é igual. se você é uma não- pequena parte, Isso. só que essa Exatamente pequena isso. parte Olha aqui. toma uma proporção na mídia muito grande. Essas últimas sessões, desde o que defenestraram para felicidade geral do Brasil, botaram a Dilma para a rua, né? As sessões do parlamento... Do golpe, o senhor falou no golpe aí, né? É golpe, foi golpe. É igual como dizia a senadora Como dizia a senadora lá de... As sessões do parlamento é uma coisa, aquilo ali, num bordel da encruzilhada, agora eu vou falar na minha terra. Tu falou no boi que subiu. São Borja. No bordel da encruzilhada não tinha tanta esculhambação e Não deixava entrar qualquer um. Claro que não. Claro. O Lula não entraria lá naquele bordel. Não era tanto assim como é no parlamento, mas é uma coisa louca. Viu aquelas 3 mulheres lá, que agora o Conselho de Ética absolveu? Elas comendo na... Aquilo ali é um momento, aquilo ali é meio sacro. Todas é a mesa do Senado. investigadas achando que estão resolvendo o problema do Brasil. Com quentinha lá. E veja os discursos. Eu vou votar pelo meu cachorro, o outro vai votar pela avó, o outro vai votar pela... Um abraço lá pro meu compadre lá. Que isso? Porque aquele senador... Mas isso aí, aí que está, que tu falaste, que eu queria chegar. Essas condutas é que estão fazendo o povo se distanciar da política. E na medida que se distancia... A imagem negativa. Se distancia da política. E esse distanciamento é extremamente pernicioso para a democracia. Os partidos têm que se dar conta disso. A gente está aqui hoje numa TV que dá espaço para o debate, que chama políticos, que dá oportunidade para todos, e o Paulo Sérgio cansa de falar isso. Ontem só tinha esquerda aqui, eu assisti o programa, ontem só tinha esquerda. Venham falar, venham expor as suas... Agora, qual o espaço que se tem para as boas práticas dentro da política? Outro dia eu estava vendo uma entrevista com aqueles policiais que não aceitaram
o suborno, né, de R$1 milhão, e aí algumas críticas, mas isso não tem que mostrar porque é o papel deles. É óbvio que é o papel deles, é óbvio, mas tem que mostrar. Tem que mostrar para mostrar que não existe só corrupção, que não existe só lixo, que não existe... E não pode esconder o fato. E não pode esconder o fato. A imprensa está para isso. E não é só eles, isso acontece e tem um anonimato. Uma vez eu perdi, eu morava sozinha, fora daqui do estado do Rio Grande do Sul, morava no Rio de Janeiro e perdi, saquei o dinheiro do aluguel, passei no supermercado, comprei um saco de pão e deixei a carteira no mercado, no balcão ali do caixa. Fui me dar conta, não sei que horas da noite. E aí lá os supermercados, esse do meu bairro funcionava até a meia-noite, voltei lá correndo, pensando, já era, mas eu vou... Igual tu vai, né? Igual eu vou lá, pra pelo menos eles devolverem meus documentos, né? Cheguei lá e falei, olha, acho que eu perdi minha carteira aqui, assim, qual é o teu nome? Meu nome é Anne Ortiz. Tinha dinheiro dentro e eu tinha dinheiro inteiro do aluguel, condomínio. Nossa, a carteira daqui, o dinheiro também tá. Eu falei, pô, que coisa sensacional. A grande parcela da população é honesta. É honesta. Aí que tá. A maior só vende o que é mostrado todo dia. A corrupção, o cara que surrupiou, o cara que roubou. Então Anne, tem que mostrar sim as boas práticas. E você entra, quero trazer aqui à mesa agora uma discussão que eu acho fundamental. Nós falamos em segurança. Todo o trabalho que está sendo realizado no Rio Grande do Sul, um trabalho belíssimo de integração de todas as polícias, né, nos 3 níveis, certo? Inclusive com a cooperação federal, estadual e municipal. Certo? E aí vem uma grande rede com todo o glamour, vendendo e glamourizando o traficante, o assassino. Que serviço que está fazendo para as novas gerações? Está fazendo um desserviço, entendeu? Porque está glamorizando o que não presta, certo? E, ao mesmo tempo, metendo pau na polícia no Rio, metendo pau na polícia de qualquer lugar. Certo? Nós temos que inverter essa lógica. Certo? E quem é que está fazendo isso? Nós, sociedade, nós, vocês aí, o seu telespectador, e nós aqui, nós permitimos isso. Qual é o exemplo que aquele menino, aquela menina que estão lá numa comunidade carente, eles têm dentro de casa, quando tem a oportunidade de ter uma família, quando tem uma base? Qual é o exemplo que se tem na rua? Qual é o exemplo que eles têm hoje de futuro? E aí tu liga a TV e vê a mesma coisa? Sim. Então, assim, qual é o caminho? Qual é o caminho que eu vou seguir? É para uma escola, é estudar, são as dificuldades do mercado de trabalho, são as dificuldades hoje num país que tem milhões e milhões de desempregados, que a gente tem uma competição muito forte, que não adianta mais. Eu me lembro na época do meu pai, assim, meu pai fez faculdade, mas era uma coisa para a classe social deles. Era para poucos. Era para poucos. Mas, sabe? Conseguiu uma bolsa, fez uma faculdade. O meu tio não estudou, então assim, tem só o segundo grau. Tem algumas categorias que eu considero que elas têm que dar exemplo. Sim. Vocês imaginam, o político, ele tem que dar exemplo. Tem. Ele tem a obrigação, desembargador, de dar exemplo. Claro. Mas o que nós temos visto é o contrário. Exatamente. Ou seja, quando e tu tem plena razão, desembargador, eu fico com vergonha. Quando tem essas sessões que vão 500, 450, que isso não é toda hora. A gente acompanha. Não dá a média de 250 parlamentares em sessões. Mas quando tem essa oportunidade, que aí a grande emissora vai lá, a rádio, sim, enfim... Olha para a TV, ele sabe onde fica, pede 2 microfones. É a sessão única, né? Sim. Então, eu acho que o político, na média, ele se desvaloriza com esses eventos. E se distancia da sociedade. Distancia da sociedade. E dá a impressão para a sociedade da impunidade, de que pode fazer tudo. Mas tu quer ver são nossos representantes, olha o que estão fazendo. Cassiano, então, quer ver um distanciamento maior? O país está quase derretendo. A duras penas, nós estamos conseguindo reverter um pouco a situação, o caos econômico que nos deixou esse lulopetismo, esse bando de vigaristas que assaltaram o país. A duras penas estamos recuperando. Bem ou mal com o Temer, não interessa. Né? Eu acho que não é o Temer, eu acho que o fiador disso aí, por enquanto, é o Meirelles. Uma dica de passagem, permito, é a bandeira que eles estão pegando, é o Temer.
Sim. Ressurgiram das cinzas em cima daquilo que era a vice deles. Que se elegeu junto com eles. Mas, Cassiar, isso é uma técnica. Gente, claro que é uma técnica. Isso aí, nós não estamos tratando com... Tem um nível da população que está acreditando nisso. Nós não estamos são iguais com amadores. Da mesma isso daí são pessoas que foram treinadas, entendeu? Isso chama-se guerra de informação, certo? Olha só, eu sou do ramo. Os telespectadores que nos acompanham há mais tempo, eu fui chefe do Centro de Inteligência da Aeronáutica há algum tempo atrás. Então, quando se fala de inteligência e contra-inteligência, eu estou falando do que eu entendo. E o que essas pessoas estão fazendo, que se deram narrativas, não é narrativa, não. Constroem-se narrativas, constrói-se uma história-cobertura, que é o termo técnico que usamos, para justamente jogar essa situação. Goebbels usava, claro. Entendeu? Agora me faltou o nome do russo que fazia a mesma jogada. Então isso é próprio de nazistas, é próprio de marxistas. E nós temos que dar um basta. Chega! Chega. Quando você assiste, eu assisto com o Cassiar, essas sessões da Câmara, sessões importantes que vai 400, 500 deputados, e eu vejo aquele deputado que foi pego com dólar nas cuecas, falando sobre honestidade. Ele foi preso com dólares na cueca. Vai lá e vota pela democracia. Por isso, como se o povo esqueceu aquilo. Poxa, por favor. E ele tem uma cara muito parecida com o Zé Trindade. Coitado do Zé Trindade, isso não honra o Zé Trindade, que era um grande humorista. Mas ele é a cara do Zé Trindade, né? Já eu vou ler aqui as mensagens que estão chegando no nosso WhatsApp, nosso e-mail, mas antes tem um recado para você. E quero dizer que estão abertas as inscrições para a Expo Agas 2017, de 22 a 24 de agosto, na Fiergues, em Porto Alegre. E as inscrições são gratuitas para supermercados, mini-mercados, bares, lojistas, farmácias, restaurantes e demais segmentos do varejo. A Expo Agas 2017 terá feira de negócios e convenção com palestrantes, entre os palestrantes Serginho Groisman, Leandro Carnal, Ricardo Amorim e muito mais. Inscrições abertas em agas.com.br. Patrocínio Master Nestlé. Expo Agas 2017, uma realização Agas, Associação Gaúcha de Supermercados. Participe. Outro recado que o CREMERS alerta: título de especialidade médica só tem validade se for registrado em Conselho de Medicina. O título só pode ser obtido com certificado de conclusão da residência médica ou diploma de especialista emitido pela Associação Médica Brasileira. Médico que anunciar especialidade sem o devido registro comete grave infração ao Código de Ética Médica. Falando aqui com os nossos telespectadores, chegou uma mensagem para a deputada Anne Ortiz, do Eduardo Cloir de Porto Alegre, te parabenizando, Anne, pela participação tua no Pampa Debates da semana passada, que não se intimidou com ataques. Mas, Eduardo, bom, muito obrigada, mas é muito difícil, né, Eduardo, a gente ouvir o que a gente ouviu aqui semana passada. Com certeza ele está falando do nosso... colega ex-deputado Raul Carrion, que disse algumas grandes barbaridades aqui. Eu até elogiei ele, falei: olha, Raul, impressionante, fico impressionada com o senhor que não é capaz nem de ficar vermelho depois de dizer alguma coisa desse tipo. Então, defendendo, não respondeu as nossas perguntas em relação ao governo na Venezuela, teve coragem de dizer que o Brasil antes era uma maravilha e agora todo o problema do Brasil se resume há um ano e pouco do governo Temer, né? A gente sabe que, por mais, e eu inclusive falei, a posição do meu partido, do PPS, foi do prosseguimento do processo de investigação em relação ao Temer. O deputado Roberto Freire foi o único ministro que saiu do ministério depois dos escândalos da JBS, mas não é por isso, não é por a gente não concordar com o que está acontecendo, que vai dizer que toda a culpa de todos os problemas é deste governo, né? Não é de uma construção de anos e anos, de uma irresponsabilidade, de um governo absolutamente paternalista. Irresponsável. Paternalista, irresponsável, corrupto, populista, que transformou o Brasil, que é uma grande potência, um país maravilhoso, num país que a gente está vendo hoje, com a violência crescendo cada dia mais,
com os problemas sociais. Eu estava, antes de vir para cá, aqui pertinho, no Monte Santa Teresa, fui ali com o pessoal da prefeitura ver um problema. Os problemas sociais tão grandes que a gente vive hoje, uma falta de cuidado com quem realmente precisa. Acho que a questão da igualdade social, que a gente tem que buscar e não pode desistir disso, mas não dessa forma populista, barata, sabe? Dessa quase compra de voto que a gente vê. Tudo pelo poder, o projeto de poder que se construiu. E hoje que está sendo desmascarado pouco a pouco. E a gente não pode querer que mude da água para o vinho. Sim. A gente não pode achar que o presidente que foi vice-presidente da ex-presidente Dilma durante o primeiro mandato, 4 anos, e depois, no segundo mandato, vai ser um projeto completamente diferente e que ali não vai ter também a corrupção, que ali também não vai ter todos os esquemas. Eu acho que pouco a pouco a Operação Lava Jato, que falávamos antes, está tentando desvendar isso. É um marco na história do Brasil, a Operação Lava Jato. Efetivamente com alguns problemas que tem, eu já disse, com alguns exageros, mas é efetivamente um marco na história política do Brasil, porque desde 1500, quando o Cabral chegou aqui e o Pedro Vaz de Caminha mandou uma carta ao rei já pedindo um cargo para o cunhado, ali já se estabeleceu o que nós temos no Brasil até hoje. Desde 1500 que se rouba, né? Quando na carta que ele manda ao rei, ele já pede um empreguinho. Então ali já começou. Mas desde 1500 que a gente não via... gente não via políticos... Na cadeia. Político e empresário. A elite empresarial no Brasil, do país. Exatamente. Era que eu ia concluir. Desembargador Genaro, aquela decisão também que eu quero ressaltar, porque o problema não é só político, o problema é em todos os campos. Da condenação do juiz que estava com o carro e os pertences do Eike Batista, eu acho que aquilo também é excepcional. Agora, exatamente. Aquilo serve de exemplo, porque qual é a condenação dele? Aposentar ganhando quanto por mês? Então, assim, aquilo foi excepcional. Eu não consigo entender como é que alguém é contra o Lava Jato. É porque tem algum vínculo partidário, ou é porque tem alguém que foi preso pelo Ministério Público. Deixa eu dizer, eu não sou contra a Lava Jato, pelo contrário. E todos parecem que estão... a gente sabe. Pelo contrário. Então é o seguinte, Lava Jato, gente, ou nós fazemos essa limpeza agora ou nunca mais. Mas aí a pessoa pensa, mas vai pegar o meu. Sabe o que disse? Mas pega o meu também, não presta, porque pega o meu. Olha, se nós não tem que limitar, tem gente boa. Tem gente boa nos partidos, mas tem gente muito ruim. E esses ruins é que nós temos que tirar. E a Lava Jato vai fazer uma purificação. A necessidade, sim, sem a necessidade imediata de uma Tomara que limpeza. dê tempo da Lava Jato. Vai dar. Eu acho, inclusive tem muita gente aí que está pensando que a Lava Jato, que a maquinações do Palácio Planalto, para aqui e para lá... Sim, fica inventando coisas, exatamente. A Lava Jato, a meu sentir, é irreversível. Mas que tem forças contra a Lava Jato. Mas descaracterizar. Ela, a meu sentir, é irreversível. E essa questão da moralidade é o que disse o Stanislau Ponte Preta. Ou estabelecemos a moralidade ou nos completamos todos. Pronto. Olha só, gente, um telespectador, o José da Silva de Uruguaiana, ele levanta uma questão que eu quero colocar para a mesa. Qual é o problema do Distritão? Não serão eleitos os mais votados? Qual é o problema com isso? Aqui em Uruguaiana, vereadores com muitos votos não se elegeram por causa do coeficiente eleitoral. Se o Distritão é o mais votado, eu apoio. Posso explicar? Mas não é só por isso. Por favor. Vou explicar o que acontece com o Distritão. Estava resolvido. O Distritão não é só aquela mesma quantidade de pessoas, né, de candidatos que vão concorrer nas mesmas condições. O Distritão é o seguinte... Os grandes partidos vão colocar um número X de candidatos, muito dinheiro, porque tem o fundo partidário, porque tem este outro fundo para a campanha, que estão tentando aprovar, 3,6 bilhões de reais, vão investir pesado nesses candidatos e esses serão os eleitos. Na verdade, é uma reserva de mercado, né? É uma reserva de mercado. Sim, como é que é o nome dele, do Uruguaiano?
Da nossa capital da fronteira? Para aí. Eu já saí Eu atendi José da Silva. Deixa eu só continuar. Não vai ter renovação. Acabou a renovação na política com isso. Acabou a renovação. Porque os partidos, eles vão dizer não. José da Silva. No PMDB, vai pegar lá quantos deputados federais são? 31? No Rio Grande do Sul, 55 deputados estaduais. Vou botar X candidatos a deputado federal. Outros N deputados a candidato estadual, investe e que com certeza aqueles que vão estar, eu dei exemplo do PMDB, mas é PP, PSDB, todos os grandes partidos, PSB, PT, o PT. Por isso que o distrital misto resolve em parte essa questão. E aí o poder econômico vai decidir. Não é? O poder eu sou pelo econômico puro. vai decidir. Eu sou pelo distrital. Puro. Pelo Distrital puro. É só na região, concordo? Só na região. O nosso telespectador, o telespectador tem que... O telespectador tem que entender o seguinte, os nomes são parecidos, mas distritão não tem nada a ver com distrital. Exatamente. Não, ele entendeu. Ele entendeu o que é distrital. Deixa eu acrescentar aqui o que a Anne... Ele tem uma noção. No caso dos deputados, 55 mais votados na lista, ponto. É uma eleição majoritária. É como uma eleição majoritária. Acabou partido, acabou a coligação, acabou o voto na legenda, acabou tudo. Quer terminar a coligação, não é por aí. Tu pode terminar fazendo a cláusula de barreira, quem não atingir, deu. E não precisa fazer. Agora é bom deixar bem claro para ele entender o seguinte. Em média, no Estado, por cada partido concorre de 40 a 50 e poucos candidatos. Isto, no distritão, não irá acontecer, porque a maioria não tem chance. São os mesmos. Ou tu vais ganhar de quem está com emendas, quem está com toda a estrutura da Assembleia, quem está com toda a estrutura de vereador. Para ele, fica muito bom, fica igual para esses que estão aí. Ele já olha hoje até. Que lugar eu tirei na eleição para estadual, para federal, ele já disse se ele tem chance de passar ou não. E você que é jovem, ou que é mulher, ou que quer renovar a política, não tem nenhuma chance de passar por eles. Ou seja, e você acha que o partido vai pegar esses 3 milhões e 600, 3 bi e 600 vai investir e vai investir em ti? Não. Pelo amor de Deus, não seja ingênuo. Se fosse distritão, na eleição de 2014, quando eu me elegi deputado estadual, eu estava fora. Estava fora. Então, como é que tu vai renovar os quadros? O que seria, como diria o Brizola, uma perca. Como é que tu vai possibilitar uma perca grande. hoje? Bom, os governadores iam gostar, né? Porque iam manter, né, aquela aposentadoria, aquela barbaridade daquela nós fomos aqui, eu me sinto até ofendido. Nós, agora em 2016, tivemos que botar dinheiro no nosso bolso e, se quisesse, pedir para a pessoa física. Eu não tive a coragem de pedir para ninguém. Eu fiquei com vergonha. Quem é que quer me dar dinheiro para a política? Botei do meu dinheiro, tá? A maioria foi do meu bolso, tá? E automaticamente esse sistema tá dando bem, vai diminuir. Eu me elegi aqui gastando 50, 35 era meu, tá? E 20 do fundo partidário, que o partido me deu, tem direito. Tá? Mas não tem outra hipótese. Agora vamos voltar para as empresas dar dinheiro público que, como disse a Anne... Dinheiro público não tem. Não existe dinheiro público. Mais ou menos 800, para te entender, Cris. Hoje tem mais ou menos 800 milhões para cada partido grande. Ou melhor, a soma de todos. A ideologia, 38 partidos Aí vão criar mais este 3 bi e 600, que no meu entender foi um bode na sala. Não ia passar mesmo. Vai passar. Mas vai passar menos. Não, mas não pode passar nada. Exato. Isso é um absurdo. Um bode. Esvaziamento absoluto A ideia do da Beto classe Albuquerque é a política. melhor. Pega esses 3 bilhões de dentro do Congresso. Pede das verbas dos deputados. Pega, enxuga o recurso. Ou seja, nós viramos cobaia. Nós se viramos nisso aí. Agora o deputado federal e estadual não quer se virar nisso. Não, quer ter dinheiro do governo ou da iniciativa privada. Mas é que eles querem livrar a pele deles, porque todos, uma grande parte desses que estão coordenando ou orquestrando essa reforma, que não é uma reforma, isso é uma esculhambação política, estão pensando no quê? Como é que eu vou me livrar? Como é que eu não vou cair lá na mão do Sérgio Moro? Como é que eu vou ficar aqui dentro? Para ver como é que está a política. O relator
O PT diz que é contra o Distritão, mas o relator é do PT. Não dá para entender, é por isso que a política não se acredita. Tem um recadinho aqui para o Cassiá. O Michael Bragança diz que o Cassiá é exemplo de um político honesto. Eu agradeço, eu tento fazer o máximo. E já tem um recadinho para o senhor, desembargador. Mas eu quero aqui fazer justiça. Quero fazer justiça. Tem gente boa na política. Tem muita gente. Tem gente boa. Só que, infelizmente, do jeito que a política está, nivela tudo por baixo. Só vou dar um recado para o nosso telespectador, que o Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância da medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual. Portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Olha só, doutor Genaro. Realmente o senhor desembargador tem razão. O país derretendo e o judiciário recebendo salários de R$60 mil e 2 meses de férias, com penduricalhos vergonhosos como auxílio moradia, auxílio educação. Esse juiz que recebeu R$503 mil. O Conselho Nacional de Justiça, veja bem, o Conselho Nacional de Justiça mandou suspender o pagamento. Tem uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Mas não é esse de 513 que vai denegrir os outros, que a maioria faz um belo trabalho. Não, é isso que nós temos que separar. O Beto mandou, Beto de Novo Hamburgo. Não, muito bem, eu concordo com ele em parte. Agora foi mandaram devolver. E não é 60 mil. Tem 60 mil quando tem... Eu não concordo com penduricário. Eu, por exemplo, não tenho penduricários. Eu nunca tive penduricário no outro tipo que estava lá. Agora tem essa questão aí, que é o que tem de penduricário, pelo menos no Judiciário do Rio Grande do Sul. Porque nós temos que ver, é diferente, o Rio Grande do Sul é um estado diferenciado. Pode ver que nós temos raros políticos aqui que estão envolvidos na Lava Jato. Alguns até eu estou feliz da vida que estão envolvidos, feliz da vida, e que vão se ralar, né? Mas veja que o número de deputados aqui, de políticos gaúchos, é muito, né, são muito poucos os não apareceram ainda, pode ser que ainda não, pode ser. Bom, por enquanto, na média... Tem um penduricário que que foi uma decisão do ministro Fux, que determinou o pagamento do auxílio moradia. Que eu, por exemplo, não recebo. Eu estou aposentado, não recebo. Não me parece que seja correto o auxílio moradia. Agora, a justificativa que tem é de que está uma defasagem dos vencimentos dos magistrados. Mas isso se resolve de outra maneira. E agora também não vai se resolver. Não é colocando um penduricário. Por quê? Porque se nós temos uma decisão, uma regra constitucional do teto, o teto é o teto. É teto. Não é meio teto. É R$33 mil que ganha o ministro Supremo. Ninguém pode ganhar mais do que R$33 mil. É o que acontece. A realidade não é essa, né? Tem alguém meio grave? Nem no Poder Judiciário, nem no Ministério Público, nem no Poder Legislativo, em lugar nenhum. Muita gente ganha muito mais do que o teto. Isso não está correto. É o que eu disse, o Stanislau Ponte Preta ou estabelece a moralidade ou se ele completa todo mundo. Mas falam muito só do executivo, mas o judiciário e o legislativo... Também olha, vai pelo mesmo caminho. A primeira coisa que cortaram foi o salário, agora o aumento de salário, que não é aumento, é uma reposição salarial dos funcionários federais do executivo. Sim. E já estão aumentando a alíquota de 11 para 14. Para 14. Aposentado paga também. Então, se o funcionário ganha R$1.000, tu já bate 500 a menos. Aliás, 14% é a alíquota no Rio Grande do Sul. Mas o quê? Mas o aposentado não usa mais, né? Não tem. Não tem para a Previdência. Mas a contribuição do aposentado, eu contribuo. A contribuição a contribuição do aposentado, ela tem um sentido só, um sentido da solidariedade, porque não tem suporte do ponto de vista da explicação do sistema previdenciário. Como é que funciona o sistema previdenciário? A casa paga e recebe. Eu contribuo para ter lá adiante o benefício. No momento que eu estou aposentado, eu já estou ganhando o benefício. Eu já estou aposentado, estou ganhando a pensão ou a aposentadoria. Igual. E sigo pagando. Quer dizer, o princípio é da solidariedade, não é o princípio do paga e recebe, que é o princípio lógico da Previdência. Tem uma ação, o Brasil é muito gozado, tem certas coisas que demoram a ser julgadas. Se eu não me engano, há 10 anos tem uma ação no Tribunal Superior, o STF, sobre esse caso dos aposentados pagarem. É uma informação... Na época, se não me engano, era o ministro Nelson Jobim, e ficou lá e até hoje vai. E a legislação diz que
Só pode ficar uma ou duas sessões, né? Na terceira sessão tem que apresentar novamente. E até hoje não apareceu um julgamento. Isso foi na emenda 42. Então, mas não se julga. Se julga quando tem... Eu, por exemplo, ia receber juros do Banco do Brasil, e aí a Dilma, na época, foi lá e falou com os ministros, e eles caçaram tudo. E quem tem a diferença do plano verão, aquele, não recebeu. Para mim, lixaria, era pouca coisa. E cortaram de todo mundo. Segundo a versão, que era 5 milhões. Quem dera. Olha só, já tem um pouco de bom humor aqui do nosso telespectador, mas ele quer saber por que o medo da mesa. Olha o que ele disse assim, ó, boa noite, Cris. O programa de hoje poderia chamar-se Encontro da Direita. Se Lula é tudo isso que dizem, por que o receio da direita do Lula ser candidato à presidência da República? Já eu passo para vocês, já. Eu só preciso agora falar... acabar com o Brasil. Agora a gente só precisa ver a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. Todos os profissionais da área tecnológica exercem suas funções amparados pelas leis federais de número 4.950-A/66 e número 5.194-66, ou melhor, /66, que garantem 6 salários mínimos para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e 9 salários mínimos para uma jornada de 40 horas semanais. O CREA-RS, um órgão de defesa dos profissionais e da sociedade, atua pelo cumprimento das leis, notificando empresas e órgãos que não estejam de acordo com ela, portanto, para garantir que o direito ao salário mínimo profissional seja assegurado, é importante que você esteja em situação regular no Conselho. CREA-RS, valorização de defesa à área tecnológica. E a Unicred tem uma novidade para você: investir em energia solar. O crédito sustentável oferece financiamento para a compra de até 100% do equipamento e em até 72 vezes com a Unicred. Fica fácil ter uma energia limpa e renovável, que reduz a sua conta de luz e valoriza seu imóvel. Faça um investimento que traz mais benefícios para você e coopera para um mundo melhor. Aproveite o crédito sustentável da Unicred. Vamos lá, vamos responder o Dilon Camilo. Por que o medo do PT ser candidato? Eu não tenho medo do PT. Eu não tenho nem do Lula. Ou do Lula, desculpa, né? Não tenho medo do Lula, no meio do Lula, eu não tenho medo de vigarista. O que eu tenho é o seguinte, é o receio de que o projeto deles era transformar isso aqui numa Venezuela. E o caminho era esse. Estava sendo trilhado. Esse era o caminho, transformar isso aqui numa Venezuela. Por sorte, eu acho que escapamos. Então, o receio que eu tenho é de transformar isso aqui numa república bolivariana. Esse é o meu receio. Eu, no começo do programa, ainda disse, talvez o Dilon não tenha escutado, eu queria que o Lula fosse candidato. Até porque eu tenho a impressão... Para ganhar? Não, para ele perder, para ganhar dele. Ele me pergunta... Não se sustenta. Eu queria ver ele no debate, entendeu? Eu queria ver ele no debate. E com quem tu gostaria de ver ele num debate? Olha, com qualquer um. Qualquer um dá de relho nesse cara. E eu vou responder ao Odilon. Sabe por quê, Odilon? Porque nos meus 65 anos, eu não quero ver o meu país liderado por um analfabeto que faz apologia, certo? A falta de cultura, certo? Populista, corrupto, que jogou 14 milhões de pessoas, porque foi esse projeto de governo que fez isso. E ele botou um poste lá, porque ele achava que depois voltava. Só que o descalabro foi total. E por isso que ele não pode voltar mais. Não é medo, é desejo que esse país realmente vá para frente. Cris, o Odilon, dizer para o Odilon o seguinte: primeiro, tem outros partidos de esquerda. Eu nunca me taxei de esquerda nem de direita. Eu acho que o radicalismo não leva a nada. E é por isso que o PT caiu, Odilon. Quando ele dividiu a sociedade. Claro. Mas foi ele que criou e cresceu no seu governo a criminalidade, o aumento das drogas, enfim, minorias, inventaram um negócio de minorias e criou um conflito histórico da sociedade brasileira. O PT criou isso, ou seja, quem era contra eles era o pior. E outro detalhe, eu gostaria que o Lula fosse candidato, eu vou dizer por quê, tu vai me acompanhar daqui em diante.
Sabe qual é a rejeição do Lula? É. Ninguém ganha, Odilon, para te aprender. Ninguém ganha eleição com 50 e pouco. Não, 58%. Com mais de 50% de rejeição. Isso é ilusão tua. Não tem Ou seja, marqueteiro. E é melhor que venha para os debates que vai aparecer isso que nós estamos falando aqui. Na Ficaríamos verdade, a tarde não inteira é aqui. quem aprova que ganha a eleição. Não. Quem ganha a eleição é quem não tem rejeição. Exato. Mas é exatamente isso. Se tu pega um isso aí. candidato desconhecido, que tenha, por exemplo, 3% ou 1% de intenção de voto, é mais fácil fazer daquele candidato o futuro governador ou presidente do que pegar alguém com quase 60% de rejeição e transformar essa rejeição E é algo justamente positivo. a O exemplo está bem A próximo. rejeição é quem diz eu não Sartori. voto. O exemplo está aqui agora. Piloto, lembra? O Odilon acha que todo mundo analisa um candidato que é de esquerda e de direita. Não, Odilon. Não. Ele tem que ser honesto, correto, transparente. É verdade. O Lula não foi. Não, e mais, Nunca se é foi. para falar de esquerda e direita, eu sou do Eu quero PPS, responder ao do Dilon também. Partido Popular Socialista, né? Deputado, só vou responder ao Dilon. Mas o socialismo pós-muro é completamente diferente. Não, é o socialismo do PPS que é diferente. É verdade. Não é esse populismo que Não, ele o do fala. pós-muro, eu digo. Sim, O também. pessoal do PT se abraça dizendo que o Lula tirou 30 milhões de pessoas da miséria, que o pessoal tem ciúme porque os pobres viajam de avião. Eu vou dizer para vocês, nesses 13 anos que o PT teve no poder, eu nunca vi tanta pobreza. Cresceu a pobreza. Você vai aqui em Porto Alegre, eu moro no Menino Deus. Eu chego a ver 50, 60 pessoas, moradores de rua, deitados, tomando chuva, frio. Poxa, alguém vai votar no Lula que entregou as nossas refinarias para Bolívia, para Argentina, arrumou esses financiamentos aí. O Lula não faz palestra mais depois que acabou. Ele nunca fez palestra nenhuma, Tiago. Depois que acabou os financiamentos aí, Só entrava na financiou cortina. Cuba. A única coisa que não financiou foi o Brasil. E outra coisa, o PT é o único partido que quando está no poder não governa e quando está fora não deixa governar. Olha só, vamos agora ao quadro Saúde com o doutor Gilberto Schwartzman. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em oncologia. Alguns dos senhores poderão dizer, mas esse professor Schwartzman é otimista demais. Ele tem falado sobre câncer com um olhar de felicidade. De onde é que vem esse otimismo, não é mesmo? Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer tem avançado nas últimas décadas. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos mais ou menos agressivos de câncer, oferecendo tratamentos mais adequados para cada pessoa em particular. Quando eu me formei em medicina, por exemplo, as leucemias e linfomas eram tumores fatais na maioria dos casos. O câncer do testículo, que atinge sobretudo adultos jovens, entre 20 e 40 anos, era quase uma sentença de morte. Pois esses tumores hoje são altamente curáveis e as coisas estão melhorando também para os demais tipos de câncer. Há tratamentos hoje eficazes e disponíveis para a maioria dos tipos de câncer que eram considerados muito difíceis no passado, como câncer de intestino, estômago ou mesmo pâncreas. Converse sobre isso com seu médico. Agora vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final, deputada Nertice. Cris, bom, primeiro eu quero dizer que foi um prazer imenso, mais uma vez, poder dividir essa mesa aqui de debate com vocês, na condução da nossa querida amiga Cris Bart. Eu que agradeço. Hoje é um dia muito triste, né? Apesar de toda a nossa questão aqui da nossa política brasileira, eu quero lamentar muito o que aconteceu em Barcelona, na Espanha. Nem deu tempo da gente falar. Eu acho que a intolerância, a religião que prega a morte, uma religião que prega esse tipo de ação. Olha, é muito, muito triste o que vem acontecendo com esses atentados no mundo inteiro. Então, eu lamento muito o que aconteceu. Quero deixar aqui a minha solidariedade a todos os nossos queridos irmãos, né, os companheiros, porque quando faz um ataque a um país, há pessoas inocentes que estão passeando na rua. Covardia, no mínimo, né? É uma covardia e esse ataque não é só aquele país, aquela população, é a todos nós, né? Acho que a gente a humanidade inteira se sente atacada da mesma forma. Então, eu queria só lamentar esse fato e dizer que, mais uma vez,
a gente parece que caminha para trás, né? A humanidade caminha para trás. Tá aqui um mimo, Muito Sanitas, da Zezé. Brigadeiro. Bom, eu queria só voltar aqui, já que a deputada tocou esses pontos muito ligados à segurança, né? Eu gostaria de realmente ressaltar o trabalho que está sendo feito nessa área, tanto na área do Poder Legislativo aqui na cidade, lá na Câmara dos Vereadores. Temos aqui um representante, certo? Cassia Carpes, temos o nosso deputado Walter Naugerstein, certo? E o trabalho que está sendo muito, mas muito bem conduzido na Secretaria Municipal de Segurança Pública, através do nosso secretário, Kleber Senice, certo? De toda a equipe que lá está, porque é um trabalho muito sério, certo? É um trabalho dedicado, não tem hora para começar, não tem hora para acabar, e isso é reflexo de toda a sociedade gaúcha que clama, a sociedade gaúcha hoje clama por isso. E eu fico satisfeito em poder ver que realmente políticos de responsabilidade e servidores de responsabilidade fazem um trabalho que realmente pode não estar ainda dando o resultado que a senhora e o senhor merecem, mas esperem, porque vai melhorar. Mimo para o senhor, Zezé e Sanitas. Muito obrigado. Doutor Genaro, por favor, tanto ponto em final. corrupção, tanto em ladroagem, que é preciso, nesse momento, saudar e lembrar e louvar a presença de dois políticos extremamente sérios e honestos que compõem esta mesa. Voto com o relator. A deputada Anne Ortiz e o meu querido amigo Cassier. São exemplos de vocês que podem ser, e tenho certeza que vão refletir numa moralização da política nacional. Saúdo vocês pela maneira honrada, honesta. E que não está fácil ser político também. Com que sempre se conduziram, tanto o meu amigo Cassier quanto a deputada Anne Ortiz. Saúde vocês. Obrigada. Muito bem. Mimo para o senhor também, doutor. Pronto, aqui, ó. Vai Faz passando. aqui, certo? Cassia. Bom, eu queria falar sobre Porto Alegre um pouquinho, dar um pouquinho de opinião aqui sobre aquilo que eu estou fazendo hoje como vereador. Nós perdemos ontem mais um secretário, Ricardo Gomes, estava fazendo um belo trabalho, por discordar de algumas questões do prefeito. Se o prefeito não conversar com o seu secretariado, e o secretário, qualquer secretário é importante, ele tem uma tarefa fundamental na cidade, então eu acho que o prefeito tem que começar a ouvir seus secretários, ouvir mais a Câmara, conversar mais. Só mandar projeto para a Câmara e achar que todo mundo vai votar com os olhos fechados, busque o diálogo, senão vai perder mais secretários ainda e perder a confiança da sociedade. Tá? Nós temos projetos sérios lá que penalizam o cidadão, que a Câmara dificilmente deixará passar. Mas se ele não buscar o diálogo, outros também não passarão. Porque com o diálogo o prefeito vai construir aí sim uma administração enxuta. Coisa que hoje está com imensa dificuldade de construir algumas ações na cidade, porque há o sucateamento e porque ele entende que deve fazer dessa forma para depois arrecadar mais na frente em cima do cidadão. Isso não vai dar certo. Sanitas e Zezé também para o Cassiar. Doutor César. Eu vou falar duas coisas que são relativas à internet aqui, né? Duas coisas importantes. Primeiro, tem aquela campanha na internet, Fica Cris Bart. Estamos fazendo uma campanha, o hashtag Fica Cris Bart, é só acessar. E a segunda, eu apoio a volta do nome da Avenida Castelo Branco. Tirar o nome da democracia e legalidade, eu acho que foi uma coisa que fizeram sem consultar ninguém. A própria Câmara dos Vereadores fez. Hoje não se faz referendo, não se faz mais plebiscito. Não adianta, porque fizeram o plebiscito do desarmamento, nós ganhamos no Rio Grande do Sul com 80%, 86%. E não foi respeitado. Então existe uma campanha, vou deixar aqui o site, é uma petição pública. Eu apoio a volta da Avenida Castelo Branco, tá? É uma petição pública.com.br, tá? E não pense que, por exemplo, são coisas que se fazem. Tem dois viadutos em Porto Alegre que são de dois ex-tesoureiros do PT. O viaduto lá da Dom Pedro II e o Mazembe. Tanto que eu nem chamo o nome do viaduto aqui da pessoa, né? Que é o viaduto do Mazembe. E o outro lá eu nem sei o nome.
mas são casuísmos, né? Fizeram casuísmos da época de botar os companheiros, até em nome de... O Mazembe é do Rio de Janeiro. Pois é, mas se fosse olhar... É da área também. Se fosse olhar o propósito, que foi trocado o nome de Castelo Branco para Avenida da Liberdade, da democracia e legalidade, foi porque ele teria sido ditador. Porque não tira o Getúlio Vargas? Não, veja bem, tem que tirar o Getúlio, tem que tirar o Júlio de Castilho, que foi o homem da degola. Não, é verdade. Então tira o Júlio de Castilho. Vocês sabiam que o Castelo Branco é homenageado pela Castelo Itália? Branco lutou em Castel Gandolfo. Todos os anos os escolares vão lá e faziam uma festa para a FEB, e quem era o comandante da época? Herói de guerra. Foi herói na Segunda Guerra. Casuísmos, vamos começar a mudar o nome. Ó, já tem Rua do Marighella, tem a Sala Grange, tem a... Che Guevara, Marighella, Grange, Guevara, e tem... Só falta o Lamarca aí. Lamarca, não. Tem agora, não vão inaugurar ainda o memorial do Prestes, né? Não vai. Acho que não vão inaugurar. Não vai. Né? Pô, vamos pegar a história e vamos ler, vamos ver os antecedentes. Mas o próprio Che Guevara, eu tenho o vídeo em casa. O Che Guevara disse da tribuna da ONU: nós fuzilamos e vamos seguir fuzilando. E é um ícone. Da liberdade. É um ícone. Certo? Disse na tribuna da ONU: nós fuzilamos e vamos seguir fuzilando. Matava homossexuais e o Jean Willis sai fantasiado. Talvez até porque ele fosse homossexual para matar. Mas já veio gente aqui nesse programa que se fantasiou de Che Guevara ou um homem de esquerda da Rússia lá. Não vou dizer aqui, senão o pessoal vai saber quem é. Não vou dizer. Eu não sei quem foi. Em off ele vai te dizer. Me contar depois. Doutor César, um mimo também da Sânitas, da Zezé pro A minha senhor. esposa vai gostar muito aqui. Chá são maravilhosos. Para comemorar as vitórias do nosso Grêmio. Olha só. Ontem, vamos para outra. Parabéns pela vitória do Grêmio. A torcida está muito feliz aqui, ó. Temos uma mesa de... Até também, alguém estava se queixando que era mesa de direita. O PPS é um partido de esquerda, pelo que eu conheço, né? Mas é gremista também, né? O Cassial não sei o time dele, mas o doutor Genaro foi meu colega do Conselho do Grêmio. O Grêmio é plurifacetado. O Brigadeiro é vascaíno, né? Eu sou vascaíno, por favor. Também não quer muito bem teu time, né? É vascaíno e... Não, deputado, eu sou torcedor do 9º RI. É o campeão gaúcho do centenário. O gaúcho não sabe, certo? Mas era um time de Milico que foi campeão gaúcho de 1935. Como é o nome? É o 9º RI. Hoje é o nosso tricolor de Pelotas, é o Farroupilha de Pelotas, certo? Mas naquela época, certo? Foi o 9º RI, então eu sou um torcedor do 9º RI. Tá eu quero... Para não fugir da origem. Né? Eu quero aproveitar o César aqui, que dia 20 de setembro, César, irá fazer 40 anos daquele título histórico de 77, que fez o Grêmio mudar o patamar de grandeza no Brasil. Eu estava lá, me lembro. Eu quero que vocês chamem esses atletas para, num jogo do Grêmio, ser homenageado. Naquele dia nós já falamos com o presidente lá, no enterro do presidente Geraldo, né? Já falamos com o Marco lá e com o presidente Romildo e já aquele está bem grupo maravilhoso. Né? Agora, semana passada, teve o gol dos 14 segundos. Ali, eu não estava porque eu estava chegando, eu não podia jogar, tinha jogado o primeiro turno pelo São Borja. Eu estava nas cadeiras olhando aquele jogo. As meninas não eram nascidas aqui, mas quando o Cassiá chegou de São Borja, ele tinha cabelo Black Power, era um galã assim, olha, traz umas fotos para mostrar aqui para os telespectadores e para... Era outra época, não? Mas 40 anos atrás, né? Sim. Mas elas não eram nascidas 25 de setembro fará os 40 Elas não eram nascidas. Eu estava lá, me lembro. Aquele grupo invadimos o campo. Maravilhoso, Cris, né? O Corbo, Ancheta, eu, Oberdan, Eurico, Ladinho, Iura, Tadeu Ritt, Vitor Hugo, Tarcísio, André, Éder. Foi um grupo maravilhoso. Se não esquecerem, além de outros que estavam... Sim, participaram. Mas um grupo de homens também, né? na concepção da palavra. Se ganha futebol não só com os atletas, se ganha com as lideranças que estão juntos. Com cidadãos. A Cris não tem time, é que nem o Paulo Sérgio. Eu tenho, eu sou colorada. O Paulo Sérgio, eu sei o time dele. Eu não sei, depois tu me conta. Vou dar o nome aqui depois para a deputada dessa pessoa que se fantasia, não vou dizer que é Lenin, mas... Tá bem. E a gente vai ficando por aqui. Quero dizer a todos que eu adorei a companhia de vocês. Muito obrigada. E agora você fica com as principais notícias da sua região no Jornal da Pampa, com a apresentação de Vera Armando. Tchau.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.